www.youtube.com/Thiago Namastê. Ayurveda gratuito e inteligente ao seu dispor. Então, por que o Ayurveda é tão inteligente? Porque a gente é inteligente desde a barriga da nossa mãe. Desde a barriga da nossa mãe, só para você ter uma noção assim do que a gente está falando, tem compostos que são com ouro, porque o ouro ele tem tanta capacidade de estimular muito o sistema imunológico, como ativar muito o processo mental. A nossa medicina hoje sabe que existem alguns minerais que o nosso corpo precisa. Precisa de zinco para isso, precisa de lítio para aquilo, precisa disso, daquilo outro, para aquilo outro, certo? Fósforo. Então, todas essas coisas elas precisam ser dadas em doses minimais, mas se não são dadas, o estrago é grande. Como a nossa medicina ela não está acostumada com essa percepção de média é tudo aquilo que nutre o sistema nervoso. A gente cresce meio burro. O que isso significa? A gente perde a chance do momento onde a coisa está sendo formada, o sistema nervoso, você dá matéria-prima de qualidade primorosa para que o nosso cérebro fique um espetáculo, ok? Então, como é que a gente faz isso no caso das crianças? Primeiro, sempre com aquela perspectiva de que a gente faz com uma dose infinitesimal no início, diria homeopática em um certo sentido, e vai aumentando progressivamente, porque a demanda vai aumentando progressivamente. Por exemplo, é muito comum na Índia as crianças tomarem um composto granulado, lembra sempre da história do açúcar mascavo, né? Com um monte de ervas que são média, por exemplo, centelha asiática, o próprio alcaçuz, em uma dose menor o cálamo aromático, o Shankapuspi. O Shankapuspi a gente não tem um substituto tão nítido assim. O Jatamansi. São ervas que o Ayurveda ao longo de eras pesquisou falando, nossa, isso para desenvolver o sistema nervoso da pessoa é fantástico. Em termos de ervas que a gente consegue comprar aqui no Brasil, poderia ter o marapuama, o ginseng, a centelha, o alcaçuz, faltou uma. O cálamo aromático a gente consegue aqui também. E existem preparações clássicas no Ayurveda para fazer isso com que a dose, por exemplo, de cálamo aromático tem que ser menor, a dose de centelha um pouco maior, a dose de alcaçuz, isso e aquilo, certo? Então existe todo um conhecimento de como nutrir o cérebro da criança. Mas basicamente a gente faz muito isso através de ghee medicado. Porque o ghee, toda gordura, na verdade, ela passa pelo nosso sistema digestivo dando um olé no nosso fígado. E isso se torna mais disponível para o nosso cérebro. Ok? O metabolismo humano, os carboidratos e as proteínas, elas passam com um pit stop no fígado muito maior do que as gorduras. As gorduras, elas passam por um outro canal de transporte e elas são soltas no sistema de uma maneira mais abrangente, e isso faz com que a gente consiga, a partir do ghee, e é por isso que o Ayurveda dá tanta importância ao ghee, porque o ghee ele é facilmente metabolizado pelo nosso sistema, e o que a gente chama de Dhatu Agni, que é o metabolismo celular, e no caso seria o Madhya Dhatu Agni, que é o Agni do tecido nervoso, consiga fazer com que o nosso corpo consiga se apropriar daquilo sem que ele tenha passado por um processo digestivo tão complexo. Daí, de novo, mais uma vez, a importância do Nasi, do Anutaila. A gente entende que a melhor forma de ficar inteligente é pingar algumas gotas de óleo medicado no nosso nariz. Isso vale para os adultos também. Isso, quando eu estou muito cansado no meio da sessão, eu pego meu Anutaila, ponho no nariz assim, inspiro, e aquilo rapidamente traz gordura de novo para o meu cérebro, ok? Então, de uma maneira mais importante, primeiro é importante dizer o seguinte, por exemplo, eu agora estou precisando de um Anutaila. É importante a gente, sempre que for exigir demanda intelectual das crianças, a gente nutrir elas antes, ok?
Então, assim, é uma alimentação que tem uma dose maior de castanhas, de óleos que sejam saudáveis, abacate, tudo isso que é gordura boa, que a nossa medicina chama de gordura saudável, é muito importante da gente dar para a criança antes dela começar a estudar. E a gente dá isso principalmente sempre ali, por exemplo, para você ter uma ideia, uma papinha de criança ayurvédica inteligente. A gente põe o abacate, põe esse açúcar medicado, põe um pouquinho de ghee, faz um cremezinho e dá para a criança. E nesse cremezinho tem todas as ervas que precisam estimular o acne da criança. O abacate tem aquele gosto de manteiga com ghee, com açúcar e com um pouquinho de picante, aquilo fica extremamente delicioso. É super barato de fazer em termos, é muito disponível. Por exemplo, se não fosse caqui, poderia ser... se não fosse abacate, poderia ser manga, poderia ser caqui, poderia ser qualquer fruta que fosse uma fruta oleosa. Porque o óleo é muito importante para que a criança assimile esses componentes no tecido nervoso. Então, o Ayurveda clássico, ele, ao mesmo tempo, estuda o processo de formação das células que vão virar células reprodutivas e dá uma importância enorme aos processos de Panchakarma antes do pai e da mãe engravidarem. Estuda a etapa de desenvolvimento embriológico de uma maneira maravilhosa, de que cada mês da gestação, o órgão que está sendo formado, você vai nutrir ele através de ervas específicas. E depois que teve esses, 2 primeiros anos que o sistema mais grosso da criança está se formando, quando a criança começa a falar mais e começa a se relacionar mais com o mundo fora da mãe, o cérebro precisa de muita energia e de muita suprimento de matéria-prima. Então, nessa hora, a gente já pode dar coisas mais média, porque é a hora que o corpo está demandando isso. No primeiro momento, o cérebro está formando, mas ele não está... A criança não está tendo que pensar muito porque o cérebro da mãe ainda é o dela, ok? Depois desses 2, 3 primeiros anos, onde a criança começa a se relacionar muito, descobrir muito, e basicamente você pode colocar isso de uma maneira mais genérica como a fase do que é. O que? Como? Quando a criança está descobrindo o mundo, através dos sentidos, o intelecto dela está formando. Certo? Antes dela forma o princípio do arrancar, que é ela se sentir como uma coisa diferente da mãe. Isso permite ela sair para o mundo. Quando ela sai para o mundo, ela encontra o mundo e ela fala o seguinte: que chongas é essa? Isso eu não conheço. Preciso descobrir isso, senão me devora. Nessa hora, o sistema mental da criança está... basta ter uma criança de 2, 3 anos de idade do teu lado para você saber o que é esse movimento de mamãe, o que é isso? Para que serve aquilo? E aquilo outro? Não sei o quê. O que é isso? O tecido nervoso está num processo avançado e super acelerado de formação. Super acelerado de formação. Então, nessa hora, que é aí mais ou menos dos 3 aos 6, vamos chamar assim, a gente dá um cuidado enorme com o cérebro da criança, para que ela se torne o máximo de gênio que ela possa, ok? Porque dessa maneira a gente fecha o que é a primeira infância. Até do momento que nasceu até o corte do cordão umbilical, do cordão umbilical até o primeiro dentinho, do primeiro dentinho até a capacidade de mastigar, da capacidade de mastigar até o momento onde está se locomovendo de uma maneira que não está mais engatinhando, já anda com as próprias pernas, mas ainda apoiado na barra da mãe, do momento onde soltou da barra da mãe e foi começar a correr com os amiguinhos ao redor do mundo. O mundo, vamos chamar assim, do mundo do playground, ok? Aí depois disso, o Ayurveda fala, tá na hora de ir para a escola. Tá na hora de você começar a usar o teu intelecto que já foi devidamente formado para aprender sobre o mundo de uma maneira sentada e não sobre o mundo de uma maneira correndo. Até os 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, você não deve deixar uma criança sentada. Isso é um estupro
contra o desenvolvimento muscular e esquelético dela. É claro que assim, a sociedade escutando isso vai entrar meio que num momento de parafusos, porque isso vai envolver ter uma estrutura social muito diferente do que a gente vive. Não é à toa que a estrutura social indiana mais clássica é formada por famílias que têm 20 pessoas morando numa casa. Porque 20 pessoas morando numa casa consegue deixar uma criança dentro de casa até os 7 anos de idade com cuidado, sem que não envolva essa história de babá, etc. e tal. Mas veja bem, é importante a gente viajar do nosso mundo cristalizado para uma outra perspectiva do mundo, pelo menos para saber que aquilo existe, para ter esse choque cultural e a gente poder falar, nossa, de repente a nossa sociedade pode ser estabelecida em outros moldes, não no molde que a criança, tipo, completou 1 ano, tá na hora de ir para o maternal e Deus me livre, com aquele monte de criança. Criança, quando é nova, não é para ficar perto de outra criança, pelo menos até os 3 anos de idade. Até, só para você ter um vislumbre, existe um sanskara, existe um ritual na cultura védica, que depois de 6 meses, a criança tem o ritual de que ela vai encostar a primeira vez no chão. Até então, a criança não conhece o chão. E para ela conhecer o chão, faz um ritual. Aí nasce o dentinho. Aí, cada um desses momentos, eles são momentos da sociedade reconhecer aquele ser humano falando assim, ele está pronto para uma nova etapa fisiológica. Vamos mostrar isso a ele. Vamos fazer ritos de iniciação a cada tempo que for, 6 meses ou qualquer coisa que seja, para que a criança ela perceba que todo mundo está mostrando para ela que ela está numa nova etapa fisiológica dela. Porque se ela não avisarem para ela, ela não vai saber isso internamente de uma maneira tão clara. Então todos esses ritos, e na cultura védica são muitos, eles são muitos porque eles têm uma função de despertar a consciência da pessoa para uma nova etapa fisiológica, certo? A partir dos 7 anos, o desenvolvimento da fisiologia em termos mais de musculatura, etc. e tal, vamos chamar assim mais grosso, já está relativamente formado. E ele só vai se expandir, mas ele não vai adquirir novas funções, em um certo sentido. Ele só vai adquirir novas funções a partir dos 13 anos, 14 anos, quando ele passar pelo primeiro processo de se tornar adulto, ok? Mas dos 7 aos 14, vamos botar assim, grosso modo, dos 6 ao 13, é uma etapa onde a gente está fazendo um desenvolvimento do nosso sentimento de identidade, da nossa noção de eu, e esse processo explode na pré-adolescência, onde a criança fala o seguinte, eu não sou mais a minha mãe, eu não sou mais o meu pai, é um movimento de negação, ok? Mas esse processo está acontecendo dos 6, 7 até os 13, 14. Dos 13, 14 até os 18, 19, está acontecendo um novo processo que é eu preciso ter a capacidade de me sustentar sozinho, fisiologicamente, mas ainda não consigo. E fica num processo de quebra dessa dependência, ok? Fisiológica no sentido de a mãe está dando abrigo ou qualquer coisa assim, ou qualquer coisa que seja o mestre, certo? Mas esse papo assim mais da adolescência, etc e tal, ainda que esteja dentro desse conjunto pediátrico, a pediatria no Ayurveda vai necessariamente no mínimo até os 18 anos, ok? Então, a gente no Ayurveda entende esse conhecimento do ramo do cuidado da saúde da mulher e da criança do pelo menos 3 meses antes da fecundação até pelo menos os 18 anos, com fases bastante distintas, mas com um olhar de desenvolvimentos fisiológicos e psicológicos bastante importantes de serem ritualizados em cada etapa, anunciados e vivenciados com consciência em cada etapa. Ok? Ficou claro até aqui? Vamos lá. Pergunta. E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail ou do Facebook abaixo. Namastê!